Antes da gente continuar, eu gostaria de fazer a mesma explicação utilizando o interruptor de duas seções, tá? Se a gente for observar, o funcionamento dele é exatamente igual que a gente tinha no nosso interruptor simples, ou seja, a ideia é que a gente chega com a fase de um lado, o retorno do outro, e dependendo da posição da tecla, a gente tem a fase conectando no retorno, tá? Só que isso acontece duas vezes no interruptor. Opa! Acontece duas vezes no interruptor. Então, se a gente virar ao contrário, basicamente o que a gente tem aqui são dois interruptores simples, tá? E a gente pode conectar isso aqui de duas formas. A primeira forma, vou deixar ele viradinho aqui, para a gente ver, é imaginar o seguinte, que eu tenho o meu sistema de cima, então eu vou conectar a fase aqui, eu colocaria minha fase de um lado, então meu retorno, ele sairia daqui, conectaria no outro parafuso, e ele iria para a minha lâmpada. Então eu colocaria num dos lados do bocal da minha lâmpada, lembrando que isso aqui é só uma representação, e do outro lado a gente conectaria o nosso neutro. Tá? E esse neutro obviamente ia para o nosso quadro, a fase viria de algum disjuntor, e a gente teria a nossa primeira lâmpada conectada. Se a segunda lâmpada que eu vou querer controlar com o meu interruptor é de outro circuito, eu vou ter a seguinte situação, ou seja, a fase que alimenta a segunda lâmpada é controlada por um disjuntor distinto dessa aqui. Então nessa situação eu teria uma segunda fase chegando aqui, então eu traria a fase para um lado do meu interruptor, tá? A gente continuaria com a mesma lógica do retorno conectando do outro lado, então teria meu retorno aqui desse lado, ligado desse lado aqui embaixo, tá? A minha lâmpada conectada a um dos lados dos bocais conectado no meu retorno. E como são fases distintas, são circuitos distintos, eu tenho que trazer o neutro associado a essa fase. Lembrando que lá na aula do quadro a gente falou que fase e neutro de um circuito andam sempre juntos. Eu não posso aproveitar esse neutro aqui não. Então eu traria o neutro do outro circuito, conectaria do lado de cá, e eu teria o controle individual dos dois lados. É bem comum a gente não ter essa situação. É comum que as duas lâmpadas sejam controladas pelo mesmo disjuntor. Ou seja, se eu vou lá no quadro, eu tenho essa situação aqui de um interruptor controlando duas lâmpadas, e eu vou no quadro e eu desligo o disjuntor, é bem comum que o disjuntor apague as duas lâmpadas. Significa que as duas lâmpadas estão no mesmo circuito. Tá? E como é que é feita essa conexão? Nesse caso, não faz sentido a gente falar desse cara aqui, ou seja, a gente não tem uma segunda fase de um outro circuito, né? É um circuito só, então a gente tira esse cara aqui, e o que acontece é o seguinte, a gente estende essa fase e conecta essa fase nos dois interruptores, nos dois parafusos aqui da minha lâmpada, tá? Então só para representar, o que a gente pode fazer é o seguinte, é bem comum você ver o condutor fase bem desencapado, e na verdade você atravessa o condutor entre os dois parafusos dessa forma. A questão dos retornos continua a mesma, porque cada retorno vai controlar uma lâmpada, então eu tenho que ter retornos distintos, tá? Então eu tenho um retorno para a lâmpada A, um retorno para a lâmpada B, porque são interruptores distintos que controlam. Do outro lado, agora eu tenho o quê? Eu continuo tendo aquele neutro conectado à lâmpada de cima, mas como os dois são do mesmo circuito, essa fase ela anda sempre com o mesmo neutro. Então esse neutro aqui é o mesmo neutro que está casado com essa fase. Então o neutro que eu vou conectar do lado de cá é o mesmo neutro que eu tenho aqui em cima. Como é que a gente vai fazer? Uma derivação. Vou mostrar aqui. Então o que a gente tem é a derivação, a gente desencapou o fio neutro que está vindo lá do disjuntor. Obviamente ele continua, ele não para aqui. A gente faz a derivação, tem várias formas de fazer isso. Tá? Eu gosto de fazer prender primeiramente dessa forma aqui, tá? Para me dar uma firmeza, depois eu faço o enrolamento aqui no meu condutor, tá? E a gente tem uma situação como essa aqui, a gente acaba tendo uma bifurcação, tá bom? Obviamente isso aqui é isolado, mas como é que isso entra lá na nossa lâmpada? Eu vou mostrar. Pronto, agora a gente tem uma fase alimentando dois interruptores, um retorno para cada interruptor e um neutro, né, comum
as duas lâmpadas. Com a derivaçãozinha, isso aqui volta lá para o quadro. Tá? De novo, isso aqui a gente está fazendo em cima da bancada. Na prática, qual a situação que a gente tem? Vamos mostrar. Na prática, a gente tem nossa fase chegando na caixa do interruptor. De novo, eu estou fazendo aqui minha caixinha de distribuição. Minha fase chegando no meu interruptor, lembrando que é só uma fase. E os dois retornos também chegando pela mesma tubulação. Então seria tudo isso passando por um eletroduto em comum e entrando no meu interruptor. Então chega a fase, sai os dois retornos. Vamos colocar aqui dentro. Então agora a gente tem nossa fase, dois retornos chegando ali por dentro. Se eu for representar o que está dentro daquele eletroduto, como é que eu faço? Vou fazer até uma linha de chamada aqui. Eu vou ter minha fase e meus dois retornos. Como são retornos distintos, eu tenho que lembrar que na hora que eu for representar, né, então eu vou colocar, por exemplo, aqui o circuito 1, digamos que seja a lâmpada AB. Então vai ser retorno A, retorno B, que eu nem coloquei lá na outra representação. De novo, aqui a bitola do fio. Tá? Então, lembrando que uma coisa é entender como é que a gente liga, mas outra é pensar em como isso chega nos elementos do nosso circuito. A gente tem um ponto aqui, mas vai estar passando dentro do eletroduto a fase e os dois retornos pelo mesmo eletroduto. Então, quando a gente for representar o que está lá dentro, a gente representa dessa forma aqui. Agora sim, vamos lá no quadro para ver.